Assine a Piauí exclusivamente digital. É conteúdo que não acaba mais. Só R$ 6,90 no primeiro mês. Daqui a pouco você vai acompanhar uma aventura que não seria imaginada pelos maiores roteiristas de ficção. Cinedoc, Festival Nacional de Documentários em Curta-Metragem. Diferente, autêntico, ousado. 50 filmes. O Brasil que você quer ver na tela mais perto de você. Cinedoc, um festival online, gratuito e acessível. E encontros, painéis, debates. E o voto é popular. Assista e escolha o melhor filme. As pessoas têm medo da gente porque elas têm medo da liberdade. Cinedoc, de 21 a 31 de outubro. Boa noite, pessoal. Lucas Vasconcelos aqui, diretor da Cinedoc, Festival Nacional de Documentários em Curta-Metragem.
Hoje, nossa última live, nós temos o prazer de conversar com os vencedores da primeira edição do festival. São eles, os vencedores do voto popular, Guimel Salgado e Antônio Matos, de Pan Delivery, Quantas Vidas Vale o Frete Grátis, Aneli Mombelli e Denise Compete, de Quanto Te Visto não vieram, mas mandaram a Tainá, que é a produtora do filme. O pessoal do Ponta Negra FC não pôde comparecer, mas mandou um abraço a todos. E aqui, a vencedora do prêmio do júri, Sofia Badim, com o filme Fôlego, e o vencedor da menção honrosa, né, do júri, Luciano Vidigal, de Janelas Daqui, que também foi dirigido pelo Arthur Sherman. Pessoal, parabéns, muito obrigado por terem participado do festival, muito feliz de ter vocês aqui, filmes lindos, muito talento, coisas muito importantes a serem ditas, né? Os filmes falam sobre coisas muito importantes, urgentes, enfim, mensagens diferentes, assim, mas que se encontram, né, em algum lugar, né? Assim, eu acho que a ideia desse festival é servir de ponto de encontro também para essas mensagens, vozes, enfim. Eu queria começar pedindo para vocês se apresentarem e falarem um pouco do filme de vocês. Enfim, começar com a Tainá, de repente? Pode ser, Tainá? Oi, pode ser. Boa noite, pessoal. É uma alegria a gente estar aqui hoje, né, comemorando o prêmio, compartilhando desse espaço que é tão importante, né, poder falar sobre as nossas produções, né, e fazer elas circularem. Eu me chamo Tainá, sou da TV Ovo, estou aqui representando a Nelly, a Denise e toda a equipe. E o nosso filme, então, o nosso querido da TV Ovo, né, que é um coletivo de produção audiovisual do interior do Rio Grande do Sul, né, de Santa Maria. E, assim, ele é exatamente isso, né, um filme para a gente poder pautar questões urgentes, questões necessárias, que a partir do olhar sensível de toda a equipe, a gente conseguiu alcançar, né, diversos festivais e principalmente alcançar a comunidade indígena e tentar buscar mostrar para eles que através do cinema, que através dessa ferramenta, eles podem contar as histórias deles, podem registrar suas memórias, né? O nosso filme ele foi produzido em 2019 a partir de uma lei de incentivo à cultura, né? Então ele foi produzido com esses recursos e em 2020 a gente fez a finalização. Só que é importante falar que teve todo um processo para pensar nesse tema, nesse assunto, né? Nenhum de nós da equipe somos indígenas, né? Nós não temos propriedade para falar sobre o assunto. Então, para isso, a gente começou um trabalho desde o início, dando oficina nas comunidades, nas escolas, buscando se aproximar deles. Trouxemos o Vansan também, que está com um filme aqui no festival, do Vídeo nas Aldeias, para que ele nos trouxesse os conhecimentos de vida, né, de cinema que ele tinha em um outro projeto. Aí nós fizemos todo um estudo junto com ele para poder pensar nesse assunto, né, e trazer ele de forma adequada para ser refletido pela sociedade. Então, acho que um filme ele começa muito tempo antes das gravações, né? E eu falo isso aqui enquanto produção, né? A gente pensa muito antes, reflete muito antes e buscou trazer o Quando Tinha Visto, né? Justamente esse nome Quando Tinha Visto, porque às vezes a gente enxerga as comunidades indígenas, mas não está vendo, né? Ou está vendo, não está enxergando. Eles estão ali, eles estão circulando junto com a gente e a gente não dá devido olhar, devida atenção. Então, esse filme é isso. Ele vem como um manifesto, ele vem como uma reflexão sensível, buscando esse olhar, né? Esse encontro desses olhares, desses dois mundos que, na realidade, são o mesmo mundo, né? Que é a nossa sociedade. Muito bom, maravilhoso. Vou passar agora para o Antônio e para o Guimel, para vocês falarem um pouco do Pan Delivery. Filmaço Antônio, aí também. eu vou deixar o Antônio falar, porque ele fala mais bonito quando conta. E o Guimel, a gente dirigiu o Pan Delivery. A gente começou a gravar logo no começo da pandemia e ele foi com pouco planejamento no início, na verdade. A gente começou meio que... A gente tinha a ideia de entender essa rotina dos entregadores, especialmente na pandemia, né? Hoje eles são parte integrante de como São Paulo funciona. Eu acho que se amanhã
a Rappi e Uber e esse serviço em geral pararem, a cidade realmente ela tropeça. Mas a gente queria entender como é que isso funcionava, né? Como é que funcionavam as rodas dessa engrenagem. Como é que você pede uma pizza às 4 da manhã em São Paulo e é R$ 5 a entrega? Que me parece muito barato, né? Quem está pagando por isso? Então a gente começou a entrevistar, a entender qual era a realidade desses entregadores e qual era a realidade desses entregadores, especialmente na pandemia, né? Especialmente nos primeiros momentos, quando a gente tinha os lockdowns, quando a galera mais ou menos levava a pandemia a sério, a gente via só motoboys na rua, você não tinha carros, né? Um dos nossos entrevistados falou: nossa, parece que eles apareceram agora, mas na verdade eles estavam sempre aí, e como não tem mais carro e nem gente, a gente meio que está vendo essa estrutura inteira está exposta. Então a gente foi atrás e começou a entrevistar entregadores, ir nos pontos onde eles ficavam, entender qual era o método que era usado tanto de trabalho quanto para manter eles trabalhando, né? E é uma realidade bem complicada, assim, tanto em matéria de regulamentação quanto de direitos trabalhistas, que é a parte que a gente mais quis focar, e também de o quanto essas pessoas estavam expostas na pandemia, né? Sim. Então, os entregadores gostaram muito do trabalho, eu acho que para eles foi bastante importante, e a gente cobriu desde o início até aquela grande manifestação do dia 1º, que foi quando realmente eles estouraram no Brasil inteiro e passaram em todos os jornais e tudo mais. Posso complementar? Eu acho até legal, assim, que foi a primeira vez que eu fiz um curta-metragem documental, né? E aí a gente conversando com as pessoas falaram assim: nossa, vocês fizeram um documentário de cabeça para baixo, né? Porque a gente, enquanto a gente captava, a gente já montava, e aí a gente com a equipe, com o Paulo, com outros entregadores, a gente não sabia o que colocar, o que tirar. Então, assim, foi uma coisa, enquanto captava, montava, foi um trabalho urgente. E eu acho que isso reflete também um pouco a realidade deles, né? Então, na essência do Pandelivery, desde do começo, a gente já tinha essa pressa. E eu acho que isso está na entrelinha do documentário, assim, que foi... A gente não conseguiu captar tudo, decupar tudo, a gente captava, decupava, colocava na timeline, entendia. Então, a gente tinha um filme no começo na cabeça, que era para ser uma ficção, e aí depois o Antônio entrou com a ideia de falar: vamos fazer um documentário, porque a gente está descobrindo muita coisa. Aí virou um documentário, e aí acabou, enfim. Foi uma experiência muito pesada, assim, também, pensar de trabalhar na pandemia, enfim, foi muito legal fazer também. Mais alguma coisa, Antônio? Acho que é isso. Não, muito bom, sensacional. Assim, eu acho que essa urgência do filme de vocês tá na tela, tá impresso mesmo. E assim, é uma coisa que atravessa a vida de todo mundo hoje em dia, né? Assim, todo mundo utiliza esses serviços, né? Enfim, passando nessa urgência também, eu queria passar para o Luciano agora, que eu acho que os filmes de vocês dialogam bastante, assim, né? Que é a população mais vulnerável, né? Como é que isso foi nas favelas, comunidade, né? Então, assim, o filme de vocês fala sobre a vida deles durante o dia do trabalho, e o Luciano fala um pouco sobre a vida dos trabalhadores, enfim, no local de descanso, de lazer, né, das moradias. Diz aí, Luciano, manda ver. Boa noite, boa noite. Muito feliz, de verdade, estar aqui com vocês e sendo premiado, né? Acho que resistência essa palavra que define esse momento da gente não só estar com um festival, né, aí acontecendo, mas como a gente está filmando, né, fazendo com que as nossas obras circulem aí, a gente possa se comunicar através do cinema. Então, eu sou o Luciano Vidigal, eu sou cria do Nós do Morro, que é um grupo que começou com teatro aqui no Vidigal e faz um trabalho socioartístico há quase 4 décadas, né? E hoje eu digo que fazer cinema, você me pergunta, por que eu faço cinema? Fazer cinema hoje, eu digo que uma das funções é a responsabilidade.
Eu tenho uma responsabilidade como cineasta, que é uma responsabilidade sociológica, responsabilidade filosófica, enfim, em fazer com que a minha câmera ela seja um veículo de comunicação e que tenha esse poder de uma busca pela transformação e traga uma consciência social mesmo, assim. E o Janelas daqui ele surgiu assim, surgiu um filme feito sem recurso nenhum, exatamente aquela frase do Glauber Rocha mesmo, sem clichê, uma câmera na mão e ideia na cabeça, assim. Liguei para o Arthur Sherman, que é meu parceiro de vida, assim, fotógrafo, e ele tinha um equipamento. Falei, cara, a gente percebeu que a pandemia ela tinha um diferencial mesmo para a favela, sabe? Isso de fato, assim. A gente filmou no auge também. Era eu com a minha motinha, o Arthur com a câmera, a gente indo nos personagens, enfim. Essa foi a equipe, assim, na guerrilha. E a gente quis falar desse momento, que eu lembrei quando eu comecei a estudar cinema, eu vi o filme do Buñuel, né? Os Esquecidos. E é a metáfora exatamente daqui, os esquecidos pelo poder público, de uma forma geral, assim. Então, quando você fala de saneamento, você fala de saúde, assim, você vê que a favela é muito atingida de uma forma muito precária. E a gente começou a perceber que era precária. A Bárbara, uma das personagens que eu adoro do filme, ela fala, cara, como que a gente vai fazer, assim, como que a gente vai se preocupar com esse isolamento? Como que a gente, se você tem um cômodo com 8 pessoas morando, como é que vai ter esse distanciamento entre as gente, sabe? E aí a gente falou, Arthur, a gente tem que falar sobre isso, assim. A gente vê na mídia, assim, os cuidados que a gente tem enfim, em sobreviver a essa pandemia, mas você vê que na favela o bagulho é mais doido, como diz o poeta. Então é sobre isso, né? A gente quis dar voz às pessoas. Eu sou um cara que eu gosto muito de experimentar formas nos meus filmes. A gente tentou fazer uma narrativa que fosse toda a voz em off, o filme todo, e as janelas, né? Assim, e a gente percebeu que a janela era um veículo de comunicação entre os moradores. Falou, cara, eles vão estar nas suas janelas, a gente vai entrevistar no áudio, vai cobrir as imagens com os personagens em suas janelas. Veio como necessidade, veio como recado, veio como desabafo, janelas daqui. E estou muito feliz com o filme, já entrou em mais de 20 festivais, esse é o 6º prêmio que o filme ganha. Realmente não tinha nenhuma pretensão, ele foi feito como manifesto. E é isso, a gente aprendeu assim, de que, na prática, cinema, quando você tem uma ideia muito boa, politizada, em busca da poesia, de reflexão, ele acontece. Né? É isso. Demais, demais, total manifesto, assim, e bem realizado pra caramba, né? Não só ser uma boa ideia, mas, pô, mandaram bem demais na técnica toda. Eu acho essa coisa da janela muito legal, né? Porque a janela é a interface entre a nossa casa e o mundo exterior, né? Então, acontece muita coisa ali na janela, né? Por fim, queria falar com a Sofia. Eu queria... até deixei por último mesmo, porque eu acho que todos os filmes que estão aqui... o filme da Tainá fala sobre os indígenas, do Luciano fala sobre a comunidade, do Guilherme e do Antônio fala sobre os motoqueiros, o seu filme e o pessoal do Ponta Negra UFC sobre a pelada de futebol dos caiçaras, sempre falam sobre coisas do mundo, e o seu é o filme que mais olha para dentro, assim, né? Eu acho, assim, sobre um sentimento, né? Sobre uma coisa interna, uma relação, uma coisa invisível, né? Enfim, parabéns pela sensibilidade, pela coragem, né? Porque você se expôs. Se você pudesse falar aí sobre o seu filme, se apresentar. Oi, gente, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui. Fiquei, enfim, super surpresa e, enfim, feliz de estar aqui dividindo esse espaço com esses outros filmes lindos e super importantes também. Meu filme, então, ele surgiu a partir de uma proposta, né, de fazer um filme a partir de uma imagem de arquivo. E aí eu fui em busca de várias imagens e encontrei essa imagem minha com a minha mãe, que é... Enfim, quando eu olhei essa imagem, eu falei, caralho, aqui tem muita coisa, tipo, eu posso extrair muito daqui, sabe? E aí fui investigando, assim, num processo de reenquadramento mesmo, de uma edição meio manufatureira, de dando zooms mentais e vendo em cada pedaço daquela fotografia o que ela me dizia, e fui escrevendo sobre aqueles pedaços, e dentro disso criando uma narrativa para falar sobre o processo de luto, de perda, mas também sobre o processo de cura, né? E eu acho que talvez, dentre todos os filmes, seja o filme que fala mais sobre sentimentos internos, mas acho que todos os filmes têm em comum uma vulnerabilidade, né? E, sei lá, se permitir um afeto. Eu acho que eles se comunicam todos entre si, no fim das contas. Sim,
Com certeza. Quando eu vi a lista final, assim, dos filmes que venceram, eu fiquei muito feliz, assim, sabe? Porque são filmes distintos, mas que também tem essa coisa que atravessa mesmo, sabe? Essa necessidade, essa busca, esse manifesto, né, que o Luciano falou. Acho que todos os filmes são um manifesto, né, de certa forma, né? E tem muita coragem em todos os filmes, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz mesmo, assim. Eu acho que outros filmes poderiam ter ganho também, muita coisa boa no festival, assim, realmente, nesse momento, né, que o cinema está sofrendo tanto, poder ver que tem tanto filme chegando, cara, assim, na primeira edição do festival chegaram 130 filmes, sabe, de todas as regiões do país, foi muito, fiquei muito feliz, assim, sabe, de ter essa aderência logo no começo. Tainá, quero voltar para você. Eu acho assim, a questão indígena, ela é muito importante, né? Hoje em dia os indígenas estão sofrendo mais do que nunca, eu acho, sei lá, ou pelo menos na nossa história recente, um ataque, né? E eu acho muito legal você estar falando dos indígenas do sul do país, né? Porque, no geral, fala dos indígenas do norte, né? E toda essa questão deles, a questão da identitária deles, né? Porque a cultura ocidental branca está muito junta, né? Agora, né? Eles fazendo faculdade e, ao mesmo tempo, eles também tentando preservar a língua. É um conflito interno grande que eles vivem, né? Como é que é isso? Sim, a gente aqui em Santa Maria, dentro do coletivo, sempre busca falar das coisas daqui, né? Claro que buscando trazer para essa visão universal, porque para possa chegar em diferentes pessoas, mas a gente sempre busca olhar as origens da cidade, as memórias da cidade, e foi o que aconteceu com Quando Tinha Visto, né? Em diversos espaços de Santa Maria, a gente via parques, a gente via hotéis com nomes indígenas, a gente acompanhava uma lenda, um conto, onde falava que primeiro o Santo Mariense nasceu do encontro romântico entre uma indígena e um não indígena, né? Um branco colonizador. Então, a gente via que tinham muitas questões no nosso dia a dia, a partir disso, e aí por isso, então, produzir esse filme no Sul, né? Por isso, então, produzir, porque a gente enxergava no nosso dia a dia essas questões. Então, eu acho que para a produção do audiovisual, acho que uma das principais coisas é isso, a gente ter um olhar atento ao que está ao nosso redor, ao que está na nossa volta. E no calçadão, muitas vezes, a gente via eles trabalhando, vendendo seus artesanatos na universidade, enfrentando diversas questões, né? Um dos primeiros encontros de produção de pré do nosso documentário foi numa roda de conversa que a Universidade de Santa Maria promoveu para ouvi-los em relação a isso, exatamente isso que tu falou, a esse embate que eles encontram entre adaptarem-se à sociedade, né? A sociedade, a universidade, enfim, dizer que está aberta para eles, mas não de fato estar aberta, né? Não de fato ter políticas que integrem, né? Então, não de fato ajudar na preservação da língua, e sim só querer que eles se adaptem àquele meio, e não aquele meio se adaptar a eles, né? Então, exatamente essa foi uma das questões mais problemáticas que surgiu nessa roda entre os universitários indígenas, né? De diversos lugares do país, do Brasil. Então, além deles já enfrentarem essa diferença de cultura e de etnia, eles enfrentam toda a questão de território, porque eles não são do Rio Grande do Sul. Alguns deles ali do documentário, a Glenda, por exemplo, a personagem, ela não é. Então, são vários embates, e bem como a Sofia falou, né, por mais que a gente fale dessa questão mais universal, dessa temática, que é socialmente importante, no fundo também a gente está falando sobre as questões internas de cada um deles ali, que se ligam entre si e que também refletem na gente, né? Então, eu acho que é importante a gente trazer essa questão de que, além deles serem o povo, né, todo indígena, e representarem, eles também são pessoas que carregam várias outras questões de cicatrizes, principalmente na questão da universidade, né? E é isso, eu acho que quando Tinha Visto tá aí circulando, e principalmente quando a gente pôde ter acesso às escolas, né? Em Santa Maria a gente tem 2 comunidades, como vocês podem ter visto no documentário, a Guarani e a Caigangue, e boa parte das pessoas que eu conversava, né, no meu círculo ali, nem sabia da existência dessas 2 comunidades.
Então, ter tido contato com esses alunos, né, nos trouxe um crescimento pessoal enorme, pensar sobre o tempo, né, a cultura deles é totalmente diferente da minha cultura, né, a gente quer produzir um filme, a gente quer trabalhar, a gente quer conhecer eles, mas, ao mesmo tempo, eles têm um tempo completamente diferente. Então, nossa, foi um desafio enorme produzir, participar da construção do Quando Eu Tinha Visto, porque realmente nos impactou como seres humanos de uma forma interna, sabe? Foi um processo bem profundo. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu também fiquei assim, quando eu terminei de ver o filme, eu fiquei, caramba, tipo, é tanta coisa, né? Tipo, não é. Enfim, e respeitar o tempo do outro, né? Eu acho que a gente vive uma sociedade que não respeita o tempo, né? Que, até falando do Pandeliver, né? Que as pessoas querem tudo imediatamente, agora, enfim, não sei, eu vi também os filmes do Luiz Bolognese, né? Que fez o Última Floresta, também fez o Ex-Pagé, ele falando como conviver com o ambiente também, né? O ocidental, o branco, quer sempre tirar as coisas do ambiente para o uso próprio, né? Enfim, é uma relação totalmente diferente com o mundo, né? Enfim, passar para o Guimel e para o Antônio também agora, né? Queria saber como é que você estava falando, né, Guimel, desse processo de ir fazendo, foi montando e aparecendo mais coisa. Enfim, eu acho que o filme de vocês tem um acabamento assim, enfim, vocês falaram muito maneiro, né? Eu queria saber essa relação com o Paulo, né? Porque ele fala também disso. Pô, eu quero que minha filha vá para a Sorbonne, vá estudar enfim, nas faculdades lá fora. Eu quero o melhor para o meu filho, para minhas filhas, né? E a gente tem essa urgência do mundo agora que não está permitindo, só quer tirar deles, né? Cada vez mais, né? Queria que vocês pudessem falar um pouco mais sobre o ser humano ali do Pandeliver. Você começa, Antônio? Ou eu começo? Você pode começar. Você fala do Paulo, eu falo um pouco até sobre essa relação parasitária depois, também dos aplicativos. A relação do Daniel. O Daniel e o Paulo, né, que são os nossos, vamos dizer, os nossos dois protagonistas, assim. Como o Antônio falou, quando a gente começou, a gente definiu 50 entregadores para a gente conversar e entender a realidade deles, né? Então, tudo começou exatamente do jeito que você falou, Luquinhas. O que passa na cabeça de um cara desse quando ele está voltando para casa, quando ele vai, sei lá, que retira um pedido em Gianópolis para entregar nos Jardins, e aí ele tá na frente de um restaurante que ele pega um pedido que ele não sabe o que é aquilo que ele tá pegando e tá levando num prédio que ele olha para aquele prédio que ele vai entregar e ele fala assim, cara, eu nunca vou ter condição de morar num prédio desse. Qual que é quando ele volta para casa, o que ele volta pensando, né? Tipo, quais são os conflitos de dentro de uma pessoa que vamos falar, que sofre esse tipo de abuso desse tipo de serviço. Então, nosso ponto de partida veio daí, né? Tipo, vamos conversar com entregadores e entender se o que a gente acha mesmo, e a gente como usuário, né? Porque a gente sempre deixa muito claro, a gente não é contra os aplicativos, a gente é contra como os aplicativos funcionam hoje, né? Isso precisa ser regulamentado, a forma... Não dá para falar, não vai existir mais aplicativos, né? Vamos voltar de pedir por telefone e cada um contrate. Assim, as coisas evoluem, né? Então, assim, a gente é contra a forma como isso se deu e como isso evoluiu e como está hoje, né? Até. Então, e a nossa relação com o Paulo, ela veio, assim, de mensagem no Instagram. Ele estava no embrião ainda da revolução, vamos falar assim. Ele sempre foi um cara muito articulado, mas foi bem no comecinho e a gente mandou uma mensagem para ele no Instagram mesmo, falando, a gente tem uma coisa em comum, a gente quer muito conversar com você, entender do seu lado, do seu ponto de vista. E aí, assim, ele super prestativo, ele foi até... Eu lembro que eu morava do lado da PUC aqui em Perdizes, e ele foi encontrar a gente lá, e aí a gente falou, vamos trocar uma ideia ali na pracinha, não sei o quê, e assim, mind-blowing. O cara botou o Antônio, o produtor, o Rodolfo Pitarello, no chinelo, num bate-papo assim de 10 minutos, a gente falou, a gente precisa conversar e entender mais o que esse cara tem para dizer. E aí o nosso processo mesmo criativo dado o desenvolvimento do documentário foi encontrar o Paulo toda semana, 2, 3 vezes por semana, sair para tomar uma cerveja. A gente teve que alugar uma casa aqui em Perdizes porque a quantidade de post-it
da moda antiga, né? A gente fala que a gente fez o documentário à moda antiga. A gente fazia as entrevistas, ia decupando, colocando os post-its na parede. Aí chegou uma hora que a casa da roteirista não tinha mais parede para colocar post-it, e aí a gente teve que ir para alugar uma sala numa casa aqui em Perdizes, e aí teve que pegar outra sala para colocar mais post-it, e foi uma experiência muito legal, e o Paulo sempre do nosso lado. Então, assim, a gente conseguiu acompanhar a evolução dele também como é que a gente pode falar, Antônio? Como, não sei se é um revolucionário, mas como um cara que se envolveu numa política paralela, assim, né? Não acho nem que é a política tradicional, porque ele mesmo fala que ele não quer fazer parte da política tradicional, né? Ele não é nem de centro nem de direita, ele é de baixo. Então, ele tem umas ideias que foram muito agregadoras para a gente como pessoa, como humano, né? Para não só entender o entregador, sim, mas como a força de trabalho, né? Que é dos entregadores. Antônio, vou passar para você, porque senão... Sim. Sim, o Paulo... No filme, a gente tem dois personagens principais, né? Que são o Paulo e o Daniel. E o Paulo, ele acaba se tornando meio que o embaixador dos... Ele acaba virando um pouco o cérebro do filme. Ele explica as coisas, né? E o Daniel virou o coração do filme. É muito louco, porque o Daniel a gente descobriu totalmente por acaso. A gente foi gravar numa comunidade, um entregador, entrevistar ele na casa dele, e ele chegou na hora, não podia. E aí a líder comunitária falou, eu conheço um menino que também faz entrega de bike. A gente falou, chama ele, vamos entrevistar. E a primeira entrevista dele foi bem travada, aquela famosa primeira entrevista, né, de documentário. E aí nisso a gente estava entrevistando outras pessoas, e quando chegou a segunda entrevista do Daniel, que a gente tinha marcado, a gente ligou para ele, e aí a esposa dele atendeu, e falou, então, o Daniel está no hospital, porque ele caiu e quebrou o braço. A gente falou, como assim? Ele está no SUS, porque o aplicativo não respondeu ele sobre seguro, sobre nada. E a gente foi lá entrevistar ele no hospital, depois na casa dele. E aí, na casa dele, a gente descobre uma relação linda de família que ele tem, né? Com a sogra, que é a segunda mãe dele, com a família inteira, com os filhos. E é uma coisa muito bonita de se ver, né? Essa troca de olhares em família. Porque isso a gente até conversou com o Paulo. Se eu falar que 1 milhão de motoboys estão passando fome, ninguém liga, porque é um número, 1 milhão. Mas se eu mostrar o Paulo e o Daniel e mostrar como eles são, e eu transformar eles em amigos dos espectadores, e depois falar 1 milhão de Daniels estão passando fome, estão quebrando o braço e não tem a quem recorrer, como eles já viraram nossos amigos, aí existe um elo, aí a gente se identifica e começa a se importar. Uma das coisas que a gente ouviu muito de quem assistiu o documentário é que ninguém imaginava que era assim que funcionava, né? Essa relação que hoje ela, como não é regulamentada, ela é muito parasitária. A gente tinha galera que dormia na rua para não ser bloqueado pelos aplicativos e tudo mais. E você pensar que tem pesquisas avançadas já sobre você substituir entregadores por drones, sendo que a gente tem 200 mil entregadores em São Paulo e vão ser substituídos por 50 mil drones, e aí, o que aconteceu? Para onde vão essas pessoas? Vão ser jogadas no lixo? Vão ser jogadas fora? Então, existe uma falta de responsabilidade dos empregadores, né? Que é uma das coisas que a gente quis também frisar no nosso documentário. Eu posso só, desculpa, Antônio, não quero falar demais também, mas uma coisa que a gente achou interessante em elencar o Daniel e o Paulo com contrapontos, né? É que o Paulo, ele é o motoboy a velha guarda, né? Então, é um motoboy que já trabalhou como motoboy antes dos aplicativos existirem, ele tem essa referência de como é que era, ele tem as críticas daquela época, e o Daniel é um menino, né? Que é um menino que pegou uma bike emprestada de um amigo para fazer entrega para ganhar dinheiro. Então, na mesma classe, você junta diferentes gerações que vêm se acumulando debaixo de uma mesma realidade, né? Então, são os entregadores que alugam bikes, que não, assim, os caras não têm nenhuma bicicleta, então eles alugam uma bicicleta do Itaú para fazer entrega, sabe? E aí existe
os entregadores. Cara, e aí a maior dificuldade foi a gente entender que, assim, entre os entregadores, os motoboys, cada um tem uma visão política diferente. Um acha que é realmente um empreendedor e vai vencer na vida. O outro é totalmente contra os aplicativos, mas não tem para onde correr. Então, assim, cara, foi uma maluquice que 15 minutos não dá para você contar tudo que... Eu imagino que todo mundo aqui, né? Que é? Curta, você ter que escolher o que você coloca, o que você tira, deve ser... Mas por um lado é bom, assim, né? Porque eu acho que o filme de vocês é muito intenso, sabe? Eu acho que é um filme que, caraca, passa, tipo, é muito intenso. Mas eu acho que tem esse papel fundamental de mostrar o lado humano, né, por trás do aplicativo, porque eu acho que o aplicativo ele acaba afastando o ser humano que pede do ser humano que entrega, né? Ele cada vez mais é isso. Não quero nem ver direito. O cara já chega de capacete com aquela roupa, eu nem imprime, né, a pessoa que está ali. E aí vocês fazem isso assim de uma maneira muito boa e realmente o Paulo é muito articulado, assim, eu gostei dessa maneira que o Antônio colocou do Paulo ser o cérebro e o Daniel ser o coração, né? Porque ele é um cara em casa, fala benzão da sogra, pô, todo mundo diz que sogra é chato, mas essa aqui é como se fosse minha mãe, eu acho isso muito legal, assim. E eu também concordo muito com você, Gui, meu, tipo, o problema em si não é o aplicativo, né? A tecnologia é o progresso, né? Assim, a gente quer poder ter acesso às coisas, mas assim, a maneira como está sendo usada é muito cruel, né? Sim. E eu até vi agora, né? Acho que na Holanda já foi, mês passado, já identificaram o Uber já como relação trabalhista, né? Não dá mais para ficar nesse discurso de empreendedor, porque não cola, né? Não é isso, né? Luciano, queria falar de personagem agora que o Guilherme e o Antônio também estavam falando. Queria falar como é que foi a sua seleção, porque você tem personagens muito legais, muito ricos, diversos. Você já conhecia eles ou você escolheu eles? Qual foi a razão de escolher cada um deles? Queria me falar como é que foi esse processo aí dos personagens no seu filme. Márcia, viu o Antônio falando, o Guimel falando também sobre essa coisa de gerações, né? E aí tem isso nos Janelas também, né? Que são algumas gerações ali que a gente tentou trazer para o filme. E só falando uma coisa do filme de vocês, Antônio e Guimel, que eu trouxe uma metáfora ali que comecei a ver, e é engraçado, assim, não sei se vocês vão gostar, não é uma comparação, mas me lembrou um pouco Black Mirror ali, no lugar dos aplicativos ser meio demônios, sabe? Assim, como a tecnologia, assim, essa função de quem está por trás de uma coisa que parece tão pequena dentro de um celular, ela pode ser destrutiva, né? Desumana, né, cara? Não tem amparo, né? E aí dá medo, assim. Eu fiquei com medo. Eu falei, cara, que medo do iFood. Eu fiquei com medo, assim. E aí eu lembrei do Black Mirror, de algumas coisas, assim. E a gente só se dá conta disso depois de um tempo, quando passa, né? A gente usa, e aí a gente Exatamente. fala, já tá na bola de neve, já tá grande. Como é que eu faço para voltar? E a gente fica buscando nossa responsabilidade, né? Como que eu posso ter uma responsabilidade dentro disso? Interessante. Então, na verdade, eu conheço todo mundo, né? Assim, do Janelas, os personagens aqui do Vidigal. Eu estou há 40 anos aqui. O Arthur também é nascido e criado aqui no Vidigal. E essa seleção de pesquisa é muito natural. E quando eu busco, assim, quando eu vou filmar, eu sempre penso na singularidade, né? Eu acho que o cinema ele tem essa função cultural também. A gente fala o que distancia a favela do asfalto, né? A gente tem a cultura, né? Tem uma cultura diferente a economia. Tem uma situação econômica que é diferente também. Então, eu tento mostrar assim, aonde eu posso mostrar de uma forma cultural aqui essa diferença, através do cinema, né? E aí eu fui nos personagens, eu falei, cara, a favela é muito diversa, né? E quando você vai assistir um filme de grande bilheteria que tem a favela como cenário, você ainda está ligado a muitos estereótipos, né? E como que a gente vai trazer essa singularidade? A singularidade desse projeto, Lucas, foi exatamente em cima dos personagens, um filme de personagens, né? Que ali você tem a mulher preta, militante, aí você tem um gringo, cara, um italiano que mora na favela. Aí você tem a trans, né, que é a Mauro, né? E aí você tem um Digão, que é o mototáxi, que é o comunicador. Aí tem a criança, né, que fecha o filme, né? Então essa diversidade foi proposital, né? E eu lembro que a Mauro, assim, a trans, ela foi a última a ser escolhida. Eu falei, Arthur, a gente tem que trazer a LGBTQIA+ da favela, cara, assim. Aí o Arthur falou, cara, Mauro, assim, da minha família.
era da família do Arthur. Eu falei, ótimo, um salão de beleza super politizado ali. Então, foi de propósito a diversidade. Isso é uma das coisas que eu mais tenho orgulho desse filme, Lucas, que é os personagens, essa diversidade e as vozes dele, né? E uma coisa que a gente tentou trazer também, não manipulando, era as semelhanças de opiniões políticas, né? Falou, cara, meus alter egos, sabe assim? Tipo, quando a Bárbara falava, eu falava, ai, Bárbara, como você me representa? Sabe assim, os personagens falem pela gente. Usem a câmera e falem as vozes daqui, as janelas daqui. Então, eu acho que é muito esse lugar, assim, quem tem a falar para o mundo, assim, sobre essa questão de estar nesse lugar desfavorecido a nível de acesso, sabe? Então, foi esse critério, cara, que eu usei a diversidade, a semelhança política e o conteúdo que eles têm de vida, sabe? Essa admiração que eu tinha. Cada um deles eu tenho admirações diferentes. Cara, eu acho que é uma força do seu filme, assim, esse mosaico de personagens que você conseguiu. Eu acho que vocês foram muito felizes, sabe? Tipo, ficou muito assim, para mim, muito evidente, caramba, olhares diferentes. E eu acho muito legal, assim, porque o filme começa, né? Vidigal, e é um dia que você espera daqueles dias lindos do Rio de Janeiro, que não tem uma nuvem no céu, né? Aquele céu azul, aquele paraíso. Aí você vai vendo, caramba, uma coisa muito mais complexa, no auge da pandemia, assim. É lindo, mas é, tipo, muito complicado, né? Então, acho que à medida que eles vão falando, você vai começando a entender, assim, vai abrindo com a massa, assim, de pizza que vai abrindo, você vai entendendo mais, assim. Eu fiquei muito nisso, assim. E é filme de personagem, né? Eu gostei que vocês apareceram também, vocês dirigem, fala, projeta mais o corpo para fora, ação. Eu achei bom, assim, vocês não tentarem ficar ausentes, sabe? Não, Dirigindo mesmo. Isso veio na edição, cara. Veio ali, assim, o primeiro editor não é da favela. É muito legal ter um olhar também de fora nesse lugar, sabe? Essa mistura, assim, um olhar externo ali. Um olhar da ilha, né? Ver ali a ilha de longe ali. E ele falou, cara, vocês são personagens que vocês conhecem. A forma como vocês falam com cada personagem, dá pra ver que vocês são do local, assim. Então, vocês têm que estar no filme. Eu achei interessante. Isso acabou entrando na montagem ali. E só uma coisa também interessante, metafórica, o filme tem muito drone, né? E aí eu escutei algumas interpretações falando, cara, é como se Deus estivesse olhando você. E aí tem uma coisa legal que veio num som, no final, com o finalizador de som, o editor de som, que é o Fernando Aranha, que fez a trilha também, que ele falou, cara, o que vem do alto para vocês? Assim, o que vem de fora? Vem os helicópteros, né? Assim, o governo manda vir helicópteros. E eu tenho medo de helicóptero, né? O helicóptero, eu tenho um trauma, porque sempre quando eu era criança, quando eu vi o helicóptero chegando na favela, alguma coisa ruim ia acontecer. Eu falei, cara, eles vão atirar na gente. Eu ficava com muito medo. E na trilha tem isso. No início, que metaforicamente, sutilmente, é como, assim, olha como o helicóptero traz sabe, esse som, assim, no meio de uma pandemia, essa tragédia. Só falar sobre essa metáfora, eu queria falar para você. Sim, tem uma tensão mesmo, né? Eu queria te passar aqui que ontem, quando a gente deu o prêmio, os jurados escreveram, né, por que você recebeu a menção honrosa, né? E o Janelas daqui ganhou pela criatividade de apresentar novos recortes e pontos de vista na discussão de tema tão relevante e tão filmado nos últimos tempos. Eu acho que é muito isso, né? Porque, tipo, filme de pandemia, cara, o que chegou aqui, né, nas inscrições, né? Tipo, muita gente, assim, sabe? E o seu tem uma particularidade muito incrível, assim, que é o microcosmo da favela e esse contraste que eu acho, esse céu azul brilhando e, ao mesmo tempo, essa tensão que você falou, né? Então, tem essa originalidade muito peculiar mesmo para fazer um tema que está sendo muito revirado nesses últimos tempos, né? Um presente, tá? Um presente de verdade, um reforço aqui para minha alma artística escutar isso. Assim. Essa é a minha busca, originalidade, peculiaridade, criatividade, isso tudo é que eu busco quando eu ligo do REC. Presente, demais, obrigado. Demais. Sofia, aqui, ó, também, o Fôlego. Ganhou o prêmio do júri e a justificativa foi pela inventividade, força poética e simplicidade muito consistente que reafirma a força do cinema. Eu acho assim que o seu filme ele é de uma simplicidade incrível e ele é muito cinematográfico ao mesmo tempo, né? Se pudesse falar isso, porque
o seu filme, você participou do outro painel com a gente, você falou que o seu filme começou de uma provocação de uma professora, né? Queria que você pudesse falar sobre isso, assim, dessa primeira fagulha, assim. Mais sobre ser uma imagem só, talvez, porque a provocação inicial não tinha nenhuma especificação, assim, né? Era vamos pegar uma imagem de arquivo e, ao invés de pensar em uma narrativa e buscar imagens que possam ilustrar essa narrativa, a ideia é que vocês busquem imagens que tragam provocações, sabe? E criem narrativas a partir delas, assim. E eu acho que essa foto, que olhar para essa foto foi entender o quanto pode caber dentro de uma imagem só, sabe? Então, eu acho que a simplicidade vem daí, assim. E eu acho que ser uma imagem só, para além dessa questão de eu achar que tem muita coisa ali, fala sobre também... enfim, no mundo que a gente vive tem 1 milhão de imagens atravessando a gente o tempo todo, né? E escolher uma imagem só e me demorar sobre essa imagem e tirar dali quase tudo que é possível, assim, é um gesto de cuidado, né? E é isso que eu tentei trazer com ser uma imagem só. E também uma reflexão sobre, mesmo que a gente tente captar tudo e registrar tudo que a gente tenta, não é possível. Então, lidar com essa ausência, e essa ausência que também veio a partir do fato de que, enfim, né, a partir do momento que minha mãe morreu, não dá mais para registrar, então eu vou me ater ao que eu tenho, mas que tudo bem, porque ali tem muito, sabe? Então, mergulhar profundamente no que temos, sei lá, acho que a simplicidade vem um pouco disso, assim. Total, não, com certeza. Eu fico pensando assim, quem é o personagem do filme, né? Se é o sentimento de ausência, a foto, porque a foto é você e sua mãe, né? Aí eu tenho aquele espaço no meio vazio, eu fico achando que é muito aquele vazio que tem no meio, que, enfim, você vê o fundo lá, o gramado, né? Não sei, mas é aquilo ali, para mim, o filme está ali, sabe? Entre você e a sua mãe, uma coisa meio invisível, assim, mas eu achei muito potente, sabe? E eu acho que o Guilherme estava falando sobre documentário curta-metragem, que você tem que escolher coisas que você vai deixar de fora, né? Que as decisões sobre o que você deixa de fora são tão importantes quanto as que você deixa dentro do filme, e você está falando sobre tudo que você tentou tirar de uma imagem só, né? Eu achei isso muito, muito legal, né? Porque hoje em dia é esse excesso de imagem que está, né? Essa saturação de imagem o tempo inteiro. Você se limitar, eu acho que é uma provocação muito boa, né? Eu acho que é um exercício muito, que foi muito inteligente, né? da sua parte, assim. Que bom, que lindo você dizer que é o espaço entre, porque com certeza o filme não é sobre mim nem sobre a minha mãe, né? É sobre um processo muito maior, assim. Então concordo com você, também acho que é esse espaço ali, esse espaço vazio. E eu tenho uma pergunta, você acha que depois de ter feito esse filme e lançado, né? Porque tem assim um momento que você termina o filme e tem um momento que você mostra o filme para os outros, né? Acontece muita coisa nesse momento. Você acha que esse seu sentimento assim de luta e de ausência mudou assim dentro de você? Como é que amadureceu? Como é que foi? Cara, eu não sei dizer, assim, porque eu acho que ele já estava um pouco amadurecido quando eu cheguei a fazer o filme, sabe? Mas eu acho que é bom viver isso como ritual coletivo também. Eu acho que enfim, várias pessoas chegaram até mim com discursos parecidos e encontrar sentimentos que conversam, assim. Então, eu acho que eu vivenciei esse luto, ou esse processo de cura de uma outra forma, talvez possa dizer dessa maneira, assim. Sim, muito bom. É generoso da sua parte, assim, também. Né? Que legal. Tainá, vou voltar aqui para o começo da roda. Eu achei muito interessante, o Luciano estava falando do uso de drone. Eu estava pensando aqui, porque tem muito filme com drone, falando um pouco mais de parte técnica, assim. E, enfim, o Pandelível não tem, mas o Ponta Negra também tem bastante drone. Assim. Queria saber o que você acha disso, assim, o quanto isso contribui para poder alcançar a linguagem que você quer, que os cineastas querem dos filmes, assim. Enfim, eu estou com essa coisa na cabeça. Hoje um amigo meu falou isso também para mim no WhatsApp. Eu queria trazer essa pergunta. Eu acho que no nosso filme em particular, a questão do drone se mostra muito interessante porque a gente fala sobre território, né? Então, quando tu traz um drone,
tu tá dando uma visão geral de tudo que tem ali, né? E eu acho que esse foi o nosso objetivo. E principalmente mostrar toda essa questão da cidade enquanto prédio, enquanto movimento, ritmo acelerado, e aí depois tu afasta, e aí tu vê aonde ficam as aldeias, geralmente mais afastadas, longe dessa lógica, né? Então eu acho que a ideia principal do drone foi trazer isso, essa noção geral de território e de essa diferença, né, entre cultura, mas não através da fala, através da simples imagem de tu afastar e tu mostrar os dois espaços, né? Porque a gente tem várias imagens tanto das duas aldeias, né, através do drone, mas a gente também tem imagens da cidade urbana e de espaços mais com natureza. Então, quando eu tinha visto, além de trazer toda essa discussão das políticas e das questões dos povos indígenas, eu acho que ele traz um olhar para a gente em relação à natureza, né? De que nós também fazemos parte disso e que muitas vezes a gente está imerso ali nos grandes centros e não se afasta e não valoriza e não percebe todo outro espaço natural que a gente precisa preservar, né? Então, o drone, ele dá conta de trazer tudo isso que eu trouxe nessas palavras, só levantando ali e mostrando essas dualidades, esses dois universos, né? Acho que no nosso filme veio mais a partir disso, assim, é uma ferramenta incrível, mas como tudo, né? Acho que a gente tem que utilizar com equilíbrio, né? É uma ferramenta que nos encanta, mas é interessante que todas as linguagens sejam pensadas sejam pensadas previamente e todas com um sentido, né? Sim, não, eu acho que vocês usaram muito bem, assim, logo no começo do filme tem uma imagem que é a menina andando numa parte super verde, com gramado, aí sobe e tem uma cidade cheia de prédios, você fala, caramba, né, você vê de novo, esse conflito muito claro, assim, eu acho que vocês usaram isso como um recurso muito bom, assim, não é uma coisa simplesmente temos um drone, não estou te ouvindo. Isso que eu quis dizer, não é puramente estético ali, vamos usar um drone só para deixar o filme mais bonito. Ele tem um significado, né? Ele tem um porquê. Muito bom. Luciano, quer falar um pouco mais? Você já falou um pouco, mas se quiser usar mais. Vocês já tinham pensado desde o começo usar drone ou foi uma coisa que durante vocês falaram, cara, um drone vai vir bem aqui? Então, tem uma coisa que acho que a Tainá respondeu muito bem, a questão territorial, né? E esse contraste que o Rio de Janeiro tem, né? Geograficamente, muito forte, né? Então, quando você mostra ali, tipo, você está do lado ali do Leblon, que é um dos bairros, dos IPTUs mais caros do Brasil, e você tem um Vidigal ali, você tem a Rocinha. Então, quando você tem o drone nesse lugar, ele consegue localizar o espectador com essa visão, né? E tem uma coisa também minha, que a Rosane Schwartzman, né? Ela escreveu uma tese assim, sobre alguns cinemas oriundos de favela e escreveu sobre alguns filmes meus, e ela falou, cara, você gosta muito da câmera de cima, né, Luciano? Eu já percebi. Eu falei, pô, Rosane, eu solto pipa em cima da laje desde criança, né? A favela é uma montanha, né? Então eu tenho essa relação com o alto, assim, é inconsciente, né? O cinema também, ele trabalha o nosso inconsciente. Então, acho que o drone, ele vem muito nesse lugar, ele facilita esse meu lugar do alto, essa coisa da montanha e de localizar o espectador nessa coisa territorial e geográfica. É mais por aí. Ô, Lucas, posso contar uma curiosidade aqui do Pandelivre? Manda, lógico, essa é a hora. Falando de drone, né? Que eu e o Antônio, quando a gente começou, a gente falou, não, a gente precisa ter drone, a gente acha que, né, mostrar a cidade vazia, mostrar São Paulo, não sei o quê, então vamos comprar um drone. Depois a gente vende, vamos comprar um drone. Aí a gente foi comprar um drone sem saber mexer, aprendeu a mexer, e aí acaba que você não tem tanta imagem de drone, né? Porque você vê que não precisa. Você vê aquela, voltando para falar daquilo que a gente, né? Cada escolha é uma renúncia, né? Tipo, não precisava tanto ter imagens de drone no Pandelivre, então é muito pontual, assim, quando tem. Mas foi uma das coisas legais, assim, aprender a mexer num drone com o Antônio, que é muito, né? Parece... É interessante essa coisa de intenção, né? Porque realmente o drone, ele faz imagens lindas, mas uma imagem linda por uma imagem linda é só uma imagem linda. A gente usou pouco até por conta disso. O que a gente mais usou foi realmente para mostrar esse apocalipse zumbi, né? São Paulo vazia e São Paulo cheia.
para apresentar a pandemia, né? Para apresentar o lockdown. E depois, pontualmente só. Mas eu acho muito bonito essa visão ponto de vista de Deus, né? Como o Luciano falou. Sim, sim, é uma coisa que está acessível hoje em dia, né? Então é um recurso a mais para mostrar essa amplitude, essa coisa do território que a Tainá falou. Achei que foi um acerto mesmo ter colocado dessa maneira. Não, e tem o da pipa também, tem um da pipa, né? Que ali no filme a pipa é um alívio para o menininho no meio da pandemia, né? E aí o drone vira o ponto de vista da pipa, né? Ele vai subindo e vendo o menino ali, tá? Demais. Genial, muito bom. Sofia, você fez o seu filme como? Você escaneou a foto? Você usou uma câmera DSLR? Você fez o como que foi? Foi um scanner. Tinha a foto revelada e escaneei. E os outros documentos que eu uso no filme também é tudo escaneado, inclusive a florzinha que aparece naquele momento. Eu escaneei a flor e fui replicando. Um processo bem manual mesmo. Quase que uma colagem. Não, muito legal. É bem artesanal o seu filme, né? Ele tem essa coisa assim, e passa isso, essa simplicidade. De novo, a marca do seu filme é essa simplicidade, né? Eu acho que é muito legal. A gente está falando aqui de drone, né? Pensando em vários recursos que a gente tem audiovisual, você conseguir fazer tanta coisa assim sem sair de casa, né? Só usando os recursos que você tem. Enfim, pessoal, não sei, eu queria abrir, de repente, se vocês tiverem perguntas para falar, comentários sobre os filmes um dos outros, se vocês viram. Fiquem à vontade também, tem umas perguntinhas chegando aqui. Mas, enfim, se vocês quiserem conversar. Eu queria fazer uma pergunta para a Sofia, cara. Assim, muito profundo o seu filme, Sofia. Eu acabei de ver a série sobre o Woody Allen aqui, né? Pedófilo, abusador. Enfim. E aí tem uma coisa do desabafo da filha que foi abusada, né? Assim. E é muito terapêutico para ela ali, esse momento que liga a câmera e ela coloca uma coisa de muitos anos, uma dor, né? Desde criança para fora. E o seu filme é muito corajoso. Eu achei muito corajoso, assim. E aí eu queria te perguntar se teve esse processo também de coragem terapêutica, assim, de você usar o cinema como esse viés também. Como é que foi isso para você? Muito bonito, muito singelo, muito bem feito. Nossa, obrigada, Luciano. Fico muito feliz de ouvir isso. Eu acho que... Deixa eu pensar um pouco. Não sei se eu diria porque foi um processo terapêutico, mas ao mesmo tempo também, assim... Mas eu acho que a coragem... Eu acho que tinha muito medo de não me comunicar com o outro e tá vivendo uma viagem pessoal, sabe? De não conseguir alcançar mesmo. Então, eu acho que foi curativo quando eu descobri que sim alcança o outro. E aí, a partir desse momento, descobri que a dor não é só minha, sabe? E que a dor é muito similar, na verdade, que ela é muito nuclear para todo mundo, né? Então, eu acho que foi precisei da coragem para expor e depois de expor foi curativo de entender que é coletivo, sim, sabe? Sim, sim, muito bom. Eu acho isso mesmo. Olha, Sofia, chegou a pergunta para você. Ó, pessoal elogiando, falando que os filmes são o máximo. Pessoal falando do Pandelivery, que é um filme super forte. Sofia, parabéns, seu filme é lindo. Luciano, também, filme ótimo. Galera, muitos elogios e sempre muitos emojis também de palminhas. Sofia, quando vi seu filme, imaginei que sua mãe tinha falecido quando você era criança. Pelo painel com o Sérgio, que foi o painel que você participou, né? Entendi que não, faz uns 4 anos. Você acha que o tempo da perda fundamental muda alguma coisa? Acho que é a questão do tempo. Eu acho que eu não conseguiria ter feito esse filme 10 dias depois da morte da minha mãe, né? Eu acho que precisou de um processo de elucubração para fora das telas, assim. Então, acho que o tempo é essencial nesse sentido. Mas foi até o Sérgio que me fez perceber, tipo, você escolheu uma foto criança, por quê, né? Se você tem fotos mais recentes para usar. E aí a gente ficou pensando nessa imagem, né, da criança como alguém que não sabe racionalmente, mas que sente no corpo, que é muito sensorial, né? E que ali naquela foto é um pouco profético, no sentido de que parece que aquela criança sabe o que vai acontecer, sabe?
Então tem essa coisa instintiva também que me fez escolher uma foto criança, talvez inconscientemente. Não sei. Mas acho que sim, o tempo. Faz sentido, né? Você falando. Tainá, tem uma pergunta para você. Pelo filme, vi que existe uma diferença de pensar entre as tribos. Por exemplo, que o idioma que ensina o idioma primeiro deles, né, indígena, português ou idioma nativo. Mas alguma diferença sobre os desafios de integração e preservação da cultura? Diferença entre as tribos. Sim, às vezes a gente, quando está afastado, né, enxerga os povos indígenas como algo único, né, mas cada um tem o seu modo de ser. É incrível, e assim, no Brasil a gente tem diversas etnias, diversas culturas, diversas aldeias, e algumas mais afastadas, umas mais próximas do centro, e cada uma se relaciona de um modo diferente, né. E lá a gente tem, eu digo lá porque eu estou distante de Santa Maria, e aí às vezes eu estou lá, às vezes eu não estou, então eu me confundo nesse meio de falar. Mas Santa Maria a gente tem Caigangue e Guarani, e sim, eles têm modos completamente distintos, mas, de certa forma, eles se encontram nesse meio, nessa luta, né, de representação, de direitos, de preservação de suas culturas, de busca por igualdade, mas quando a gente pensa nas crenças, né, na questão mais religiosa, na fé, na linguagem, aí eles possuem formas completamente distintas, né, de ser. E isso também foi mais um desafio, né, porque nos nossos primeiros encontros e nas nossas idas, né, até a aldeia, a gente sabia que com o povo Guarani era importante certas questões, com o povo Caigangue outra. Então, não foi um desafio único, foi um desafio dual, porque em cada local a gente precisava ter atenção com determinadas questões, mesmo que, no modo geral, tenha sido muito difícil conseguir captar imagens, conseguir buscar os entrevistados, né, os personagens, justo por isso, né, eles muitas vezes são acostumados a ter a grande mídia indo lá e registrar as coisas com um olhar não tão integrativo, sensível e interessante, então acaba que já gera um trauma, assim, já constrói uma barreira. Então, realmente lidar com essa diferença de cultura, né, foi o maior desafio, assim, realmente eles têm questões bem diferentes uma aldeia da outra. Sim, total. A gente às vezes olha assim, né, a indígena, né? Tipo, tudo Bota uma numa coisa só. caixinha só. E são várias culturas diferentes, né? Sim. E a escola, agora até pensei, a escola, né? As duas escolas foram a nossa ponte com as aldeias, porque lá, então, a gente pôde conversar com os jovens e começar, através deles, chegar até os caciques, chegar nos povos nas pessoas mais velhas da aldeia, para conseguir construir o documentário. Então, a gente partiu utilizando a escola como um elemento importante, sabe? Que foi, nos deu um alívio, assim, nos deu uma segurança, poder trabalhar com os jovens que, de certa forma, já são um pouco mais relacionados com a nossa cultura, né? Eles já estão mais inseridos com as tecnologias e com a questão mais urbana, então a linguagem nos facilita um pouco. Sim, com certeza. Eu vi todo mundo muito engajado, senti o pessoal comprometido com o filme, né? Eu acho, e isso atravessou também os filmes todos, né? Como os personagens compraram o barulho do filme, né? Assim, enfim, ali o Paulo Daniel no Pan Delivery, todo o pessoal do Vidigal, enfim, da Sofia nem se fala, né? Porque é ela, né? Mas, sim, muito importante. Tem mais pergunta aqui. Vamos ver. Tem uma pergunta aqui que falaram, enfim, que o Antônio e o Guimel trabalham com publicidade lá também, né? Que é uma linguagem, enfim, um pouco bem distante do documentário, mas se de alguma forma vocês influenciou vocês de alguma forma, assim, a questão da linguagem publicitária, linguagem ágil e tal. O filme de vocês tem muito impacto, né? Muito. Eu não, uma das premissas que eu e o Antônio a gente se prometeu foi não trazer a publicidade para o documentário, que a gente acha que isso ia atrapalhar bastante, né, contar a história.
Você pensa muito, você faz plano de filmagem, você faz teste de VT, você faz desenho, filme, você vai, enfim. Mas, por um outro lado, você tem as pessoas que trabalham com você e que, assim, o Pan Delivery, ele foi feito com o próprio dinheiro da produtora, né? Então, foi um investimento baixo porque muita gente quis fazer parte. Então, desde o color até a trilha composta, até o motion, até a direção de arte, a montagem foi eu, o Antônio e a Carol, que é a roteirista que sentou a bunda na cadeira ali durante 3 meses para fazer desde os teasers até o trailer e até a montagem final. Mas, assim, eu e o Antônio, a gente trabalha junto sempre, né? Então, a gente já fez mais de 15 filmes juntos, falando de publicidade. Eu acho que, por mim, eu vou deixar o Antônio falar também, a gente tentou pegar o que ajudava no workflow mesmo, sabe? Como desenrolar de uma forma ágil essa produção. Mas falando de estética, linguagem, para mim foi um grande desafio, que foi meu primeiro. Você não ter controle de nada, né? Então, você ir gravando, conversando, entendendo e decupando, e você vai para a rua sem saber o que você vai gravar, e depois você entende o que você gravou, e aí você vê o que vale a pena colocar ou não. Então, para mim, foi um grande desafio e foi libertador também, né? Você poder contar uma história que não é sua, isso é lindo. Foi para mim. Antônio? A gente tentou evitar, porque a publicidade, ela tem uma coisa, né? Ela geralmente é muito bonita, mas ela é muito rasa, ela não conta com profundidade nada, né? O que a gente tem, talvez, seja um ritmo que é bem frenético, mas que eu entendo que ele é muito mais do assunto que está sendo tratado e da maneira como a gente teve que correr, né? A gente tem muita câmera tremida, porque é isso, a gente entra numa manifestação, aí todos os motoboys entram na moto e vão para outro lugar, e a gente vai correndo atrás. Então, a gente tem um ritmo muito frenético, né? Na verdade, os primeiros cortes, eles estavam quase dando epilepsia nas pessoas. Mas a gente tentou evitar ao máximo que é meio antropofágico. O que a gente não acha que de publicidade seria bom colocar, a gente limou completamente. Mas algumas coisas de agilidade de workflow, a gente tentou fazer o melhor uso possível. Tem uma coisa que eu acho que é legal a gente falar, assim, né? Tipo, os publicitários fazendo um documentário, que assim, o Instagram do Pan Delivery, né? O Pan Delivery, o Antônio, ele fala uma coisa, como é que é, Antônio? O documentário, ele é um bom documentário quando ele causa efeito de transformação. Como é que é aquela frase que você fala? Eu não lembro. Mas, na verdade, o documentário não muda as coisas, né? O documentário impacta a opinião pública e a opinião pública muda as coisas. É isso. Então, a gente tentou trazer isso assim, vamos trazer o documentário enquanto a gente documenta. Então, o Instagram do Pan Delivery, ele entra também naquilo lá, né? O que eu vou colocar, o que eu vou tirar. Então, a gente usou uma ferramenta que é o Instagram para documentar enquanto a gente não tinha o documentário pronto. Então, se vocês entrarem no Instagram do Pan Delivery, tem uma série de conteúdos dos próprios entregadores que não entraram no documentário, mas que são peças, né? Peças de informação, peças para mobilização social, peças para, enfim, que a gente engajou junto com os entregadores nas manifestações. Então, eu acho que isso daí, a publicidade, ela trouxe um pouquinho desse lance de, tipo, vamos documentar enquanto a gente está documentando. É meio maluco falar, né? Mas usar os recursos que a gente tem enquanto a gente documenta. Eu falei alguma besteira, Antônio? Não, né? Não, acho que não. Então tá bom. Não, mas eu acho legal ouvir o Instagram, assim, e é bom, né? Porque você também vai abrindo mais, né? A história não se encerra ali, né? Obviamente, né? Então, tipo... E assim, sei lá, desculpa, só para te interromper, Lucas, o Instagram, assim, um mês teve 5.000 seguidores, sabe? E foi o momento que
o São Paulo estava em lockdown e todo mundo... 5 mil seguidores é pouco, mas para um documentário é muita coisa, né? Foi um momento de mobilização mesmo, que todo mundo ficou meio revoltado com a situação dos entregadores, então fez parte dessa mudança, né? Dessa construção da mudança do pensamento de como os entregadores têm que ser tratados, enfim. Claro. Não, acho que vocês mandaram muito bem de usar o Instagram como um recurso fora do filme, né? Em paralelo. Luciano, o pessoal perguntando como é que está a situação da pandemia no Vidigal. Rapaz, que pergunta delicada. Então, quando a gente filmou, realmente as pessoas estavam respeitando muito, assim, né? Por isso que a gente até colocou, a gente filmou no ápice da pandemia, que as pessoas não saíam de casa, né? Tipo, foi um momento que chegou com força na favela a notícia, as pessoas estavam com muito medo. Mas, cara, eu acho que no filme do Antônio e do Guimel, a gente usa a mesma premissa, as pessoas precisam sobreviver, né? Não tem como parar, não tem como ficar em casa, não tem como fazer, não tem como. Então, assim, isso fez com que as pessoas fossem para a rua, infelizmente virou um caos nesse lugar. Assim, a gente tem uma questão aqui muito forte no Vidigal, que é essa questão da gentrificação, né? Eu lembro que o Spike Lee começou a falar ali do Brooklyn, né? A gente tem umas lajes aqui que alguns empresários famosos compraram e fizeram casa de festas. Então, você vê a playboyzada subindo de peso aqui, então fica um caos, assim. Muita gente morreu, né? Perdi muitos amigos, mas é isso, assim. Até bate o negócio. Perdi muitos amigos, mas, cara, a gente está sobrevivendo, assim. Está sobrevivendo. Infelizmente, o capitalismo está muito forte, o desrespeito desceu ladeira abaixo, mas existe movimento, existem algumas organizações culturais que resistem, que fazem um trabalho de educação aqui muito forte, que eu acho que é o que é a minha esperança aqui dentro. É a arte, enfim, futebol também. Tem um trabalho interessante aqui dentro do esporte que tenta conscientizar. É o que eu acredito, mas o capitalismo está selvagem aqui. Ô, Luciano, desculpa, Lucas, só para complementar o Luciano, que quando eu assisti o filme, eu lembrei muito daquele dia que a gente foi na comunidade conversar com o Daniel, com a Preta, e a gente ficou surpreendido, né? Porque aonde a gente estava tudo fechado, ninguém saía na rua e a comunidade estava acontecendo ali. A gente ficou surpreso, tipo, as pessoas têm que sair para trabalhar. E isso foi uma das coisas que a gente também foi uma surpresa para a gente, né, de fazer o documentário. Não foi, Antônio? É o que o Paulo falou, né? Na real, tá todo mundo encurralado. E o que ninguém é escravo, mas ninguém também tem a opção de simplesmente ficar em casa e morrer de fome. Mas aí a gente começaria a falar de políticas públicas que também levaram a isso no começo, no meio e até agora, né? Aquela coisa a economia não pode parar de funcionar, que é bastante cruel, né? Sim, é duro. E quem está na ponta sempre se lasca, né? Tem uma fala, Luciano, no seu filme, agora eu não lembro quem falou, que fala assim, que a sociedade não está preocupada se a gente vai se contaminar, né? É se a gente vai contaminar os outros, né? Que eu falei, caraca, olha isso, né? Que egoísmo, né? Muito, muito me impactou demais, assim. Eu acho que eu esqueci o nome dela, aquela moça Foi a Bárbara, que fala. a Bárbara. Bárbara. E eu acho que tem a ver. A Bárbara é incrível. A Bárbara é professora de literatura, militante, assim, e é ela que faz, enfim, a ortografia dos meus roteiros, assim, entrou para minha equipe. Maravilhosa, muito consciente. Eu admiro muito a Bárbara, assim, mulher super empoderada. E ela tem razão, né? Ela fala que, assim, ela fala que a Covid-19 ela é uma doença democrática, né? Ela atinge todo mundo. Então, assim, por isso que tem. E aí tem essa preocupação da gente atingir o asfalto, sabe? A preocupação é essa, não é a gente ser atingido, é a gente atingir, né? Então é interessante essa inversão, né? De poderes, né? Políticos, né? Muito interessante que ela traz, essa reflexão, né? E aí tem muitas respostas aí, né? Boa frase. Não, eu achei
Pesada. Sofia, você já tem outro plano de filme? Estão perguntando aqui dos seus próximos planos. Não, ainda não. Assim, muitas ideias, mas nada delineado ainda. De outras coisas também, não necessariamente só filmes, mas vamos ver. Você não vai contar nada pra gente? Queria ter um spoiler estruturado para dividir, mas infelizmente não tenho. Tá bem. Tainá, também sobre o corona, sobre pandemia com os indígenas. Como é que foi? Como é que está? Então, quando a gente começou a produção em 2019, né, nós não tínhamos ainda a questão da pandemia, mas a gente trabalhou todas as gravações em 2019, mais as gravações dos depoimentos e as imagens mais sensíveis, assim, mais poéticas, a gente foi deixando para fazer em 2020 e aí veio então a pandemia, né? Então, muitas coisas que estavam agendadas a gente não conseguiu trabalhar com eles, né? Não tinha como. E aí veio a ideia de tentar como que a gente vai solucionar isso, né? E então também a gente não conseguiu chegar e fazer uma exibição, porque a TV eu gosto muito disso, sabe? De fazer a produção e depois de levar para as pessoas e montar a exibição e fazer uma sessão cineclubista, onde a gente possa debater, conversar. E aí isso ficou um buraco, assim, sabe? A gente até agora não conseguiu voltar nas aldeias e exibir para eles, mas a gente enviou o link, eles assistiram, tivemos um retorno e tal, mas é totalmente diferente, né? Tu poder exibir numa sessão, assim. Então, em relação à pandemia, a gente não teve grandes empecilhos, porque o nosso filme começou antes disso, mas a gente sabe, né, que os indígenas foram uma das comunidades, né, mais afetadas com a questão da pandemia, né, onde menos o Estado, como governo, conseguiu chegar, né, e trabalhar junto deles. A gente ainda tem contato por WhatsApp, volta e meia eu converso mais com o pessoal das oficinas mesmo, né, alguns outros integrantes conversam com o cacique da aldeia, o cacique de outra, mas é isso, eles também não estão sempre 100% conectados, né, porque a questão da internet nas aldeias, ela não é tão eficiente, então as nossas conversas são mais esporádicas, mas foi um início bem conturbado e agora as coisas já estão mais tranquilas, assim. E a gente sempre tenta também trazer alguns deles para estar aqui com a gente para falar sobre isso, né? Porque eu não tenho como dizer como que foi a questão na aldeia, porque eu não estava lá, não estou lá, não faço parte do povo, né? Mas depende, né? É também uma questão cultural, às vezes não se sentem tão à vontade para estar nesses espaços, né? Mas em alguns debates a gente já conseguiu ter a presença deles e outra coisa, é super mais potente, né? Imagino, né? Com certeza. Eles podendo falar, né? Tem muita personalidade, né? O filme está passando em outros festivais? Como é que está sendo a carreira do filme? Sim, a gente tem participado de diversos festivais, a gente já ganhou alguns prêmios também, mas deixa eu pensar, agora a gente vai participar de uma mostra no Sesc no mês de novembro, vai ser uma mostra virtual e também vai ser uma mostra presencial, porque em Santa Maria as coisas estão voltando aos poucos, então a gente vai conseguir fazer uma exibição ao ar livre, a primeira exibição do filme, então a gente está bem ansioso por isso. Vão ter outros filmes também, agora em novembro, né? Eu acho que de cabeça, eu não lembro muito bem, mas de cabeça é isso que a gente tem para novembro. E a gente está seguindo, né? Buscando fazer com que ele circule bastante. E enquanto TV Ovo também a gente está com um outro projeto agora que tem mais relação com a pandemia, né? Que é o Tempos de Peste, o nosso próximo documentário, que ele vai buscar fazer essa relação entre a pandemia em Santa Maria com a peste bubônica, que aconteceu há muito tempo atrás e que, de certa forma, essas duas questões, elas se encontram em um determinado momento, né? Então, a gente vai tentar fazer esse paralelo histórico entre esses dois acontecimentos sofridos, assim, que ficaram registrados na memória da cidade, né? E é isso, enquanto um circula, a gente já vai pensando no outro, porque não dá para parar nunca, né? Lógico, manda bem. Tem que emendar uma coisa na outra. Vai ser um curta também. Isso também é um curta, exatamente. Legal, muito bom, parabéns. Luciano, quer falar aí um pouco da carreira do filme, como é que está indo, outros festivais, projetos no futuro? Manda aí. Lucas, obrigado aí, cara, pelo espaço. O filme está indo ótimo, assim, cara. Estou muito feliz, de verdade. Assim. Acho que a gente fez um filme como manifesto
né? Ele está chegando em alguns lugares. O cinema tem esse poder, né? Com essa tecnologia de hoje, você manda um link para a África, as pessoas assistem seu filme na África. Então, assim, o filme está indo muito bem, assim, eu te falei, em mais de 20 festivais, está nessa carreira de festivais, né? A gente entrou em alguns festivais agora novo, alguns eu não posso falar ainda, mas está no Curta Cinema, que é um festival que é antigo, que eu admiro muito. Está bem, cara. A gente está esperando isso para depois abrir o filme, tentar fazer uma sessão aqui no Vidigal, quando a coisa estiver mais tranquila. E sobre projetos, enfim, tem alguns projetos grandes, né? Tem 2 longas, que, enfim, um eu estou como personagem e sou diretor, que é um documentário, que é para uma plataforma de streaming, que vai falar sobre o racismo estrutural e essa questão do ator preto nesse lugar de objeto ali, né? Não de sujeito, enfim, sendo massacrado desde criança. E um outro é um filme adolescente também, que se passa na favela, chamado Casa Branca, que é a relação de afeto, assim, de um neto com uma avó que está nos últimos dias da doença de Alzheimer, assim, um filme sobre afeto. Então, devo filmar ano que vem também. E tem um curta que eu quero fazer com a Dona Beija, que ela quer falar mal do Bolsonaro e ela está querendo que eu filme ela. Então, eu vou ter que filmar. Isso é uma coisa que está aqui. Uma demanda aí, né? Que legal. Vários projetos, hein? Muito bom. Parabéns. Guimel e Antônio, querem falar aí também carreira do filme, projetos futuros? Carreira do filme, eu descobri tudo isso agora, né? Enfim, como o Antônio foi me auxiliando e me deixando mais tranquilo, porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Então, Guimel, você vai mandar, espera, demora meses, né? Tipo, senta. Aí as notícias vieram aparecendo e foram rolando as seleções oficiais. E foi muito mais do que eu estava esperando. Então, para mim, é um presente, uma surpresa você ser reconhecido, né? Você faz bem para todo mundo. E a gente está no Curta Cinema também, semana que vem vai exibir lá no Net Botafogo. E a gente tem outros festivais também que a gente já foi selecionado, que a gente não pode falar. Antônio, você quer falar alguma coisa? Não, eu acho que foi muito bacana o reconhecimento que o filme teve até agora. Ele entrou em diversos festivais que tem um alcance bem grande, assim, e ele está sendo muito bem recebido, o que deixa a gente muito feliz, né? Porque é um assunto que talvez ano que vem esfrie, as pessoas deixem de ligar para os entregadores novamente, né? Porque é um pouco isso, é sazonal, né? Quando a pandemia acabar de verdade, as pessoas vão esquecer que elas precisaram dos caras. Então, a hora de gritar sobre isso é agora. Sobre projetos futuros, a gente está com um projeto embrionário para a série, mas ele ainda está muito no início e a gente não pode falar muito sobre ele. Mas é incrível. Só que ele existe. Eu morro de vontade de falar, só que o Antônio não deixa. Ele mandou 3 mensagens aqui falando, não fala, tá, não fala. Mas o Pan Delivery, só de ter ganhado o prêmio do público agora, ter ganhado o prêmio de Canal Brasil, melhor curta-metragem brasileiro também, no Kinofórum aqui de São Paulo. Enfim, isso já é um puta reconhecimento e, enfim, só alegria pra gente, porque eu acho que é isso o que a gente precisa fazer. A nossa função é essa, como fala o Luciano, né? Tipo, usar a câmera para trazer a transformação e dar voz às pessoas que não... Quem é a gente, né? Também para falar que a gente dá voz a alguém, mas, enfim, a gente tenta dessa forma. Não, com certeza. Foram muito felizes. Sofia, Projeto Futuro, você já falou que não vai revelar nada pra gente, mas e o filme, como é que tá indo? Além desse prêmio aqui... Cara, tá indo muito mais longe do que eu jamais esperei. Quando eu não tinha pretensão alguma de que ele saísse do ambiente onde ele foi criado, assim, então já é maravilhoso. Ele participou do Cine Ouro Preto, né? E também vai agora pro Fórum Doc BH. E é isso, vamos ver. Me inscrevi em outros, mas estou achando maravilhoso. Que legal, muito bom, parabéns. Privilégio para a gente ter você aqui. Privilégio para mim ter todos vocês aqui, pessoal. Assim, acho que as perguntas se encerraram. É mais gente falando bem de vocês, que vocês são ótimos,
que o filme de vocês é maravilhoso. Emojis de coração. Enfim, se vocês quiserem dar um recado final, a hora é essa. Pode ser só um tchau, assim, também. Por vez. Hã? Um por vez. Pô, começa você aí, Guilherme. Enfim, eu agradecer a todo mundo, dar parabéns para todo mundo aqui. O filme de todo mundo é lindo. Tainá, eu não tive a oportunidade ainda de ver o seu filme, mas vou ver aqui agora. E se o Lucas deixar, vai estar liberado até que horas, Lucas? Cara, sabe que eu não sei? Eu acho que é meia-noite, até meia-noite. Então até meia-noite. Parabéns aí também, porque eu tenho certeza que vou gostar. E é isso, gente. Valeu. Antônio. Ai, gente, fala aí. Não, só complementando, gente. Eu gostei muito de estar no festival. Eu realmente não consegui ver os filmes ainda, mas como ele vai estar até meia-noite, eu estou com a aba aqui aberta do computador para assistir, porque eu acho super interessante sempre ver novos formatos, novas histórias, maneiras de contar, né? A gente faz parte desse mundo audiovisual e é sempre uma troca. Então, queria falar que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e é isso. Obrigado, gente. Obrigado, Antônio. Muito obrigado. Sofia, quer mandar um beijo para alguém? Fala aí. Exatamente, eu estou muito feliz. É muito especial ganhar um prêmio como o primeiro. Assim, é tipo uma injeção de coragem, de impulso para fazer outras coisas, para pensar. É muito gostoso saber que é possível alcançar outras pessoas. Então, agradecer muito ao festival e a vocês todos também, meus parabéns. Estou muito feliz de estar dividindo esse espaço aqui com vocês, de verdade. Muito legal. Muito obrigado, Sofia. Luciano, manda bronca. Queria agradecer também, estou muito feliz. Acho que quando a gente tem a nossa arte reconhecida, né, pelo júri, pelo público, assim, a gente realmente vê como uma aliança, né, na nossa causa de usar o cinema, de usar o cinema como causa. Eu acho que é isso, a arte tem uma função, né, cara? Eu acho que a gente tem que fazer entretenimento, mas a gente tem uma responsabilidade, a gente não pode separar o artista da arte, né? Então, eu acho que é importante, sim, a gente ter essa função, e eu percebi aqui em todos os filmes que estão aqui, que foram premiados, e que eu me sinto muito feliz de ter vocês como aliados, assim, da gente realmente repensar o ser humano e o país que a gente vive. E o cinema tem um poder, sim. Eu vou pro caixão com essa premissa, assim. E obrigado a todos vocês. Obrigado, estou muito feliz. Obrigado mesmo. Valeu, cara. Muito bom ouvir isso que você está falando, porque eu acho que é isso aí também. Concordo 100%. Tainá, diga lá. Vamos lá. Então, eu queria dar parabéns para todos os filmes, todos os realizadores, realizadoras, todas as equipes, né? Porque a gente sabe que é feito entre várias mãos, né? Sozinha a gente não consegue. E estar aqui hoje, compartilhando esse momento com vocês, é reenergizante, sabe? A gente sai daqui, bem como a Sofia falou, com mais coragem para seguir realizando os projetos, porque não é fácil, não temos condições suficientes, sempre nunca é o ideal que a gente imagina. E é isso, a gente sai mais reenergizado daqui. Os filmes são lindos, eu queria poder, até não olhei todos ainda, mas que bom que a gente vai poder ter mais tempo. Mas a verdade é que a gente gostaria que os filmes ficassem, que o festival ficasse funcionando, que as conversas ficassem fluindo por muito mais tempo, né? Porque tu para pensar, depois de um dia e o outro vem o insight do filme que tu assistiu. Às vezes demora um pouco para cair as ideias e a ficha, né? O filme da Sofia, assim, é realmente um fôlego, né? Precisa respirar para encarar ele, a linguagem dele, assim, acho que é o diferencial. Muitas vezes a gente busca trazer uma linguagem diferenciada do documentário e às vezes cai naquela mesma coisa de depoimento, porque é muito forte, né, na história do documentário ter esse tipo de estrutura, mas ele fala muito sobre liberdade, sobre questão afetiva, então ele me tocou bastante, assim, parabéns para todos, né, e os outros filmes com um importante papel, assim, questão do trabalho, né, do universo do trabalho e de questões necessárias que precisam ser ditas, né, precisam ser vistas pelas pessoas. Muito Lucas, bom. Fala. Diga. Obrigado, Tainá. Manda aí, Guimel. Fora Bolsonaro, só deixar registrado aqui na minha... Bolsonaro. Registrado. Até a Yara fez agora em Libras.
Pronto, vou até decorar. Bom, pessoal, é isso. No começo eu esqueci de agradecer aos patrocinadores. Mais uma vez, sem eles o festival não acontece. Grupo Sal, Casa de Saúde Pedro Machado e Agência France Press. Muito obrigado. Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro também, pela Lei de Incentivo à Cultura, Lei do ISS. Sem lei de incentivo não tem cultura. E sem cultura a gente está vendo também que não tem país, né? Então, vamos rever isso aí. Quero agradecer a todos. Estamos chegando ao final do festival aqui. Eu estou muito feliz com o resultado como um todo. Mais uma vez, muito feliz com os filmes que ganharam, mas também com todos os outros que participaram. Assim, acho que a função do festival, a missão do festival é celebrar e popularizar o documentário brasileiro e curta-metragem. Eu acho que essa missão foi cumprida já na primeira edição. A minha mãe me falou também que eu deveria falar do nome do festival, porque as pessoas não... enfim, Cinédo, que é a figura de linguagem que representa o todo pela parte. Então, acho que assim, o papel do documentarista é representar o mundo pelo ponto de vista dele. Então, eu acho que isso também está implícito no nome e eu acho que a gente conseguiu ver vários pontos de vista, vários Brasis distintos, mostrados por pessoas diferentes. Então, pessoal, muito obrigado do fundo do coração. Estou muito orgulhoso, vocês são maravilhosos. Um beijo para todos vocês, boa sorte com os filmes e a gente se encontra aí. Depois eu vou entrar em contato com cada um de vocês para falar das premiações, tá bom? Valeu, gente. Parabéns demais. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, gente. Boa noite. Bom domingo. Beijo, gente. Assine a Piauí exclusivamente digital. É conteúdo que não acaba mais. Só R$ 6,90 no primeiro mês. Acompanhar uma aventura que não seria imaginada pelos maiores roteiristas de ficção. Cinédoc, Festival Nacional de Documentários em Curta-Metragem. Diferente, autêntico, ousado. 50 filmes. O Brasil que você quer ver na tela mais perto de você. Cinédoc, um festival online, gratuito e acessível. E encontros, painéis, debates. E o voto é popular. Assista e escolha o melhor filme. As pessoas têm medo da gente porque elas têm medo da liberdade. Cinédoc, de 21 a 31 de outubro.